Bom, então vamos ver esse tão temido, né, condicional, é o quinto operador. O sexto é bicondicional. Aí, depois que entender o condicional, o outro é besteira. O grande desafio agora é esse aqui. Vamos lá? Olha aí, ó. O condicional traz a expressão se, então. Então, aqui vem uma proposição, vamos chamar de P1, e aqui vem outra, vamos chamar de P2. Ou se P, então que, como queira. Essa proposição aqui, ela é chamada de antecedente. E essa aqui de consequente. Antecedente e consequente. Ok? E o símbolo é essa setinha daqui, ó. Tá certo? Mas qual é o entendimento disso aí? O que é que diz o condicional? Que se o antecedente for verdadeiro, então o consequente terá que ser verdade também. Observem, gente, que ele não exige que o antecedente seja verdade. Mas ele exige que se o primeiro for, o outro tem que ser também. Como é que fica isso em termos de conjugações de valores? Se a gente olhar na tabela, fica mais fácil de acompanhar. Acompanha aqui comigo. Olha aí. Aqui foi antecedente P e consequente Q. Então, se esse antecedente for verdadeiro, então o consequente vai ter que ser. Observe em que linha isso foi contrariado. Só na segunda linha. Ó. Quando o antecedente foi verdadeiro e o consequente deveria ser, mas não foi. Então aqui houve uma falha. Aqui o primeiro foi verdadeiro, obrigou o segundo e ele foi. Muito bem. E aqui? Aqui o primeiro não foi. Bom, se o primeiro não foi verdadeiro, não há obrigação sobre o segundo. E o segundo está livre, pode ser V ou F, que vai dar V de todo jeito. Como é? Já não entendi não, velho. Que confusão da peste é essa? Gente, olha a confusão que esse operador pode fazer. Mas eu tenho absoluta convicção que nos próximos 5 ou 10 minutos você vai tirar toda a confusão da sua cabeça. Tá certo? Atenção com isso. Vê. Vamos supor que você dissesse assim, Jairão, a turma da gente aqui está fazendo um churrasquinho para comemorar o final da turma. Né? Vamos fazer aí sábado que vem um churrasquinho ali na piscina, no prédio de fulano, e a gente quer convidar você para ir lá conosco. Você vai, preste atenção à minha resposta. Aí eu vou olhar para você e vou dizer assim, ó, se você for, então eu vou. Vai mesmo, Jairão? Posso confirmar? Se você for, então eu vou. Beleza, meu irmão, botar aqui, viu? Jairão confirmado. Vai mesmo, né? Se você for, então eu vou. Muita gente vai achar que se você não for, eu não vou. Talvez você agora esteja pensando, oi, e não é não? É não. Eu não disse que eu só vou se você for. Eu disse, se você for. Veja, nesta hipótese, se você for, é garantido que eu vou. Se você não for, a minha promessa nem nasceu. É ou não é? Quando é que nasce a minha promessa de ir? Com a sua ida. É se você for. A minha promessa de ir é condicionada à sua ida. Aí você não foi, não tem promessa. Acompanhe isso olhando para a tabela. Veja, deixa eu apagar tudinho aqui. Você já tem isso aí numa tela, né? Vamos lá. Aqui é você. E aqui sou eu. Acompanhe linha por linha. Primeira linha. Se você foi, eu vou. Você foi, fui, mas eu fui também. Cumpri, não cumpri? Cumpriu, beleza. Agora aqui, você foi, fui. Então eu tinha que ir, mas eu não fui. Falhei, não falhei? Agora vem aqui, ó. Você foi? Não. O que foi que eu prometi caso você não fosse? Nada. Então você indo ou não, ninguém vai poder me acusar de nada. Eu estou certo de todo jeito. Isso daí é uma coisa que
é importante que vocês entendam, gente, porque isso é chatinho. Na cabeça da gente isso não está muito bem arrumado. Eu me lembro que cerca de uns 5 anos atrás, eu estava preparando uma turma para o Tribunal de Justiça, o TJ, aqui de Pernambuco. Né? E, claro, como eu sou daqui de Recife, então, quando tem concursos do próprio Estado, os cursos presenciais, né, eles lotam, porque os candidatos sabem que vão ficar no Estado. Né? Então, quem não quer sair do seu Estado, procura concurso do próprio Estado. Então, quando chega o TJ, é cursos presenciais lotados. Né? Então, era muita gente, muito aluno, muitas turmas. Foi um tempo que você trabalha. Olha, de 4 em 4 anos, quando tem TJ de Pernambuco, o cara trabalha, né? E existe em todos os estados, né? Aí o que aconteceu? Eu estava dando aula numa turma e uma aluna disse assim: Ei, Jairo, sabe qual é o problema? É que a sua formação é de engenharia, é de exatas. E aí você tem facilidade com essas coisas. O grande problema, professor, é que a gente aqui é tudo direito. Então isso aí é muito estranho para a gente. Aí eu disse: Eita, ela se lascou agora. Vou pegar na palavra. Eu disse: Olha, quando eu começar a falar do raciocínio lógico matemático, você tem toda a razão. Quem é de exatas vai levar uma vantagem, porque já está mais acostumado com os números, com os cálculos. Mas agora não. Aliás, agora a vantagem é sua, que é de direito. Por quê? Porque nós estamos falando das leis do pensamento. Isso é uma lei. Aí eu resolvi puxar o exemplo para as leis, porque já que ela, né, sinalizou que era tudo de direito, eu vou dar um exemplo na lei. Aí eu dei um exemplo que era assim, ó. Vamos imaginar que vocês todos são auditores fiscais. Vocês são fiscais. E eu sou o chefe do departamento e vou agora passar para vocês qual foi uma lei que acabou de ser sancionada. Está em vigor a partir de agora. A lei diz o seguinte, vamos imaginar, eu dei exatamente esse exemplo. Se a empresa for do setor financeiro, então ela está obrigada a manter um gerente o tempo inteiro no seu expediente, durante o expediente. Enquanto estiver aberto ao público, se ela for do setor financeiro, ela tem a obrigação de manter um gerente ali o tempo inteiro. Então, acabou-se isso de chegar no banco e não ter gerente. Cadê o gerente? Vai almoçar? Não. Se for do setor financeiro, está obrigada a manter um gerente ali o tempo inteiro durante o expediente. Ok? Vamos para a rua fiscalizar. Você acha que teria condição de fiscalizar isso aí? Sim ou não? Claro que sim. Quer ver? Qual é a única possibilidade de você voltar com uma multa autuada? Ora, se você chegar numa empresa financeira e lá não tiver gerente, é ou não é? Faça a constatação disso na tabela aqui, ó. Veja, vou apagar tudinho e vou botar assim, ó. Se for do setor financeiro, então tem que ter gerente. Tranquilo? Acompanhe linha por linha. Ó. Primeira possibilidade. É do setor financeiro? Sim, aqui é o quê? Um banco. Cadê o gerente? Olha ali, ó, sentado naquele biru. Ah, muito bem, o senhor está todo correto. Aqui funciona o quê, moço? Aqui é uma factory. Opa, setor financeiro. Cadê o gerente? Não, veja bem, porque ele foi ali. Oh, não, quero saber. Multa. Sim ou não? Agora olha para aqui, ó. Moço, aqui funciona o quê? Aqui é uma sapataria. Então não é do setor financeiro. É ou não é? Não é. Se não é, gente, não está obrigado a ter gerente. Não está obrigado a ter. Pode ter ou não, que não tem problema. Percebeu? A lei diz que se for do setor financeiro, aí tem que ter. Mas não diz que só pode ter se for. Se não for, não tem que ter. Mas se quiser, pode ter. E aí eu dei outro exemplo que foi assim, ó, vê? Deixa eu montá-lo aqui de novo para você, ó. Pagar aqui. Aí eu fiz o seguinte, ó, eu disse assim, era outra lei também. Eu disse, ó, se o cara for maior de idade, ele tem que andar com RG, não tem? Quando a polícia para na rua, tem que se identificar, não tem? Mas isso é para quem é maior de idade. Aí tá lá o policial numa blitz no meio da rua. Vê, lá vem um cara. Tô vendo que o senhor é maior, tô vendo na sua cara. Sim, senhor. Tá com RG? Então, muito bem, pode ir. Ei, o senhor aí, o senhor é maior de idade, né? Sou, sim, claro, olha minha cara, sou maior de idade.
O senhor está com RG? Moço, tô não, Camburão. Pode entrar aí, vai para a delegacia. É ou não é? Agora vê, ó. Lá vem duas crianças. Ei, meus filhos, vocês são maiores? Não, tio, a gente é criança. Tudo bem, um tem documento e o outro não. O que acontece com eles? Nada, porque eles não são maiores. Então a lei não se aplica a eles. Percebeu? A promessa só nasce quando o primeiro é verdadeiro. A obrigação só surge se o primeiro for verdadeiro. Então, gente, o que é que sintetiza todo esse raciocínio? Que essa estrutura lógica só tem uma forma de resultar em falso. Qual é? Quando o antecedente é verdadeiro e o consequente é falso. Só assim ele vai resultar em falso. Veja na tabela. Olha aqui, ó. Deixa eu apagar tudinho para você ver. Bora, pronto. Tá vendo? De V para F é a única possibilidade de dar falso. Para a gente não falar só dá falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso, a gente vai gravar assim, ó. Só dá falso de V para F. Pronto. Essa é a expressão, a frase que você vai guardar para esse operador. Só dá falso de V para F. Entenderam? É muito comum as pessoas usarem isso inadequadamente. Eu me lembro uma vez também, isso foi um fato que me marcou muito. O meu filho, na época, tinha 10 anos, mais ou menos, ele está com 17 agora, então já fazem 7 anos, né? Mas eu nunca esqueci. A gente estava, eu não me lembro, estava na praia, não, enfim. Eu sei que ele me perguntou, pai, no domingo a gente vai ao jogo do esporte, e aí eu disse, eu vou testar se ele conhece o condicional. Vou ver se ele já entende o se então. Veio, com 10 anos, covardia, né? Nunca estudou isso na vida, mas eu queria ver como é que ele entendia o condicional. Aí eu olhei para ele e disse assim, se seu avô for, então a gente vai. E ele sabe que papai não tem a menor possibilidade de ir ao estádio. Né? O torcedor mais fuleiro que tem é papai. Ele liga a televisão e bota uma cervejinha, um esquinho ali e vai ver o jogo. 1 minuto de jogo. Se o Sport levar um gol, isso é um time safado, desliga a televisão com raiva e vai dormir. No outro dia foi 20-1 para o Sport, ele perdeu a festa porque ele foi dormir com 1-0. Então ele não vai para o campo de jeito nenhum. Pois na hora que eu disse, se seu avô for, então a gente vai. Imediatamente ele disse, já vi que a gente não vai. Percebeu que é uma coisa natural, ele não entende o condicional. Gente, eu falei, se o seu avô for, nesta hipótese, é certo que a gente vai. Sobre o seu avô não for, se o seu avô não for, eu nada falei. É ou não é? Percebeu? Eu disse, se o seu avô for, a gente vai. O que foi que ele entendeu? Que a gente só ia se o avô fosse. Mas eu não disse isso, por mais que pareça. Uma coisa é eu dizer, se você for, então eu vou. A outra coisa é eu dizer, eu só vou se você for. Ah, agora é diferente. Percebeu? Então, é isso daí, gente, que na hora da prova não vai dar certo você ficar processando. Já pensou você sozinho lá na hora do concurso ficar calma? Se você for, eu vou. Se você não for, não vou. Você foi, mas eu não fui. Eu fui, mas você não foi. Não vai dar certo isso. Você vai terminar errando. Quer ver? Olha aqui na tabela. Todos vocês compreenderam isso? Que essa estrutura só dá falso de V para F. Lembre do exemplo da loja financeira. Lembre do exemplo do RG, que isso vai lhe dar um certo conforto, uma certa compreensão. Mas é inquestionável que essa estrutura só dá falso de V para F. Sim ou não? Muito bem. Olha o que eu estou falando. Vê, olha essa frase. Se gato voa, então
porco pia. Se gato voa, então porco pia. Agora, imagine você oferecer essa frase para as pessoas por aí, perguntando se ela é verdadeira ou falsa. Não se espante se todas as pessoas disserem que isso é mentira. Quem já viu? Se gato voa, porco pia. Mas gato voa aqui, gato voa aqui. Ainda mais porco piar. Isso é uma grande mentira. Não é? Agora raciocina comigo, gente. O que é isso? Uma proposição composta. Então, gato voa, porco pia. Qual é o valor lógico de gato voa? Falso. E de porco pia? Falso. Então temos falso e falso, conectados pelo se então. Resulta em quê? Verdadeiro. Veja, gato voa, isso é falso. Porco pia, isso é falso. Então, olhe para aqui, ó. Você está nessa situação. O que é que dá? Verdadeiro. Então, gente, quando eu disse a vocês que não tentem fazer olhando para o texto ou tentando imaginar o sentido lógico disso aí, digamos, envolvido com o texto, é para você não fazer assim. Ó. Preste bem atenção agora. Não façam assim. Ó. Vou simular aqui como se eu estivesse na prova, pensando alto para descobrir o valor lógico disso. Para você não fazer assim. Calma. Se gato voa, então porco pia. Isso é mentira. Isso é falso, porque gato não voa. Então, porco pia também é mentira. Então, isso aí é mentira. Não, mas o condicional só dá falso de V para F era para ser verdadeiro. Veja que ele sabe a regra, tá vendo? Mas não está seguro. Ele está tentando fazer pelo texto. Aí ele faz, mas espera aí. Ele não está dizendo que o porco pia, está dizendo que o porco pia se o gato voa. Mas o gato não voa. Sim, mas mesmo que voasse, o porco não pia mesmo, então isso aí é falso. Pronto. É assim que se você fizer, vai terminar errando. Não é assim que você trata essa matéria. Sabe como é que você faz? Olha aqui na tela. É assim, ó. Gato voa, falso. Porco pia, falso. Condicional, se então. Só dá falso de V para F. É o caso? Não. Então isso é verdadeiro. Acabou-se. Próxima questão. Aliás, o aluno que está treinado mesmo, ele vai fazer assim, ó. Gato voa, falso. Pode parar, eu não preciso nem ler a outra, já é verdadeiro. É ou não é? Porque o condicional só dá falso de V para F. Se ele já partiu de F, não tem mais como ser falso. Olhe na tabela. Quando parte de F, já está garantido como verdade. Entenderam? Então, cuidado, gente, para vocês não caírem nessa tentação. Muita gente erra por conta disso, porque quer fazer no próprio texto. Não é que o texto esteja errado, não. Se você quiser, eu lhe dou o sentido disso aí. Ó. É assim, ó. Se o gato voa, então o porco pia. Veja, eu estou garantindo que o porco pia se o gato voar. O gato voa? Não. Então, relaxa. Posso dizer o que eu quiser. Percebeu? Então, essa proposição ela é verdadeira, tá certo? E não tentem fazer assim envolvidos no texto, tá certo? Vá fazendo, aplicando os conectivos, ok? Vamos lá então? Olha aqui, ó, o próximo vai trazer uma observação, ó, tá certo? Observação sobre o condicional. Lembra que no caso do i, havia outras expressões que podiam ser substituídos. Então, no se então, também. Olha aí, ó. Se é concurseiro, então é estudioso. Quando é concurseiro, é estudioso. Sempre que é concurseiro, é estudioso. Todo concurseiro é estudioso. É concurseiro, logo é estudioso. É concurseiro, consequentemente é estudioso. É concurseiro, é estudioso, pois é concurseiro. Ser concurseiro é condição suficiente para ser estudioso.
Ser estudioso é condição necessária para ser concurseiro. Veja quantas expressões podem substituir o se então. Para que é que você tem que saber isso? Lembra? Para quando lá num argumento aparecer uma premissa, quando é concurseiro, é estudioso. Você fazer isso. Se é concurseiro, então é estudioso. Tá vendo? Para quando aparecer lá, sempre que é concurseiro, é estudioso. Você, ó. Se então, todo concurseiro é estudioso. Ah, então se é concurseiro, é estudioso. Tudo isso lhe leva ao condicional. Tá certo? Quando, sempre, todo, logo, consequentemente, pois, e aí eu quero fazer uma observação aqui, e quero fazer uma observação com esses dois, tá certo? Porque daqui a pouco eu vou dar um exemplo que aí você não pode errar isso aí, tá certo? Preste bem atenção. Vou começar aqui pelo pois. Ó. Você notou que a estrutura é, se é concurseiro, é estudioso, não é? Ó? Vou voltar aqui para você ver. Ó. Todas as expressões, desde a primeira, ó, se então, é concurseiro, estudioso. A causa, a consequência. Concurseiro, estudioso. Todo concurseiro é estudioso. É concurseiro, logo é estudioso. É concurseiro, consequentemente, é estudioso. Olha o que acontece quando a gente usa o pois. É estudioso, pois é concurseiro. Ou seja, o pois, quando é usado, ele desloca os termos. Você fala primeiro a consequência para depois você falar a causa. Ou seja, o que está no se é o que vai ficar aqui no pois. E o que está no então é o que vai estar aqui no começo. Tá vendo? Tudo que tiver no pois é o que está no se. Você substitua o pois pelo se. Ó. Então, isso seria, é estudioso se é concurseiro. Ou seja, se é concurseiro, então é estudioso. Se é concurseiro, então é estudioso. É simplesmente um deslocamento dos termos. Como se eu dissesse assim, ó, vê, o sujeito de uma frase, quem é? De uma oração, é quem pratica aquela ação, não é isso? Ou é quem aparece primeiro? Não, é quem pratica a ação. Se eu disser assim, ó, o menino quebrou a máquina. Quem é que praticou a ação de quebrar? O menino. Ele é o sujeito da oração. Ok? Então, se eu disser assim, ó, a máquina, o menino quebrou. O sujeito é a máquina porque aparece primeiro? Não, eu só desloquei o termo. Veja aqui no slide. Eu desloquei o termo. O se, que é o que estava antes, foi lá para o final, porque eu usei a expressão pois. Então, a primeira observação é essa. Toda vez que você expressar um se então com o pois, primeiro você vai falar o então, a consequência. Só depois, no pois, você fala o se, a causa. Ok? Não se esqueça disso. E a outra observação, também igualmente importante, é essa agora. Eu vou aqui atrás para dar um exemplo e depois vou botar um aí para ver se você entendeu. Tá certo? Olha aqui, ó, vê só. Eu vou botar assim, para você guardar com esse exemplo da vaca. Se é vaca, então é animal. É ou não é? Se é vaca, então é animal. Eu posso afirmar isso aí, beleza? Se é vaca, então é animal. Olhe uma outra maneira de eu expressar isso. Eu vou dizer que ser vaca é uma condição suficiente para ser animal. Ser vaca é uma condição suficiente para ser animal, ok? Ou então eu vou dizer que ser animal é condição necessária para ser vaca. Vamos ver se você entende isso. Ser vaca
é suficiente para ser animal. Quer dizer o quê? Que não precisa mais nada para as vacas. Se é uma vaca, já é animal. Então, ser vaca é condição suficiente para ser animal. Pode ser uma vaca leiteira, uma vaca malhada, vaca moxa, vaca gorda, vaca magra, entendeu? Então, se é vaca, é animal. Então, ser vaca já é suficiente. Não tem vacas que são animais e vacas que não são. O fato de ser vaca já é suficiente para você garantir que é animal. E do mesmo jeito, ser animal é uma condição necessária para ser vaca. Por quê? Porque não dá para ser uma vaca sem ser animal. Percebeu? Para ser uma vaca, você vai ter que ser um animal. Então, ser animal é uma condição necessária para ser vaca. Percebe? Agora eu vou trocar para você ver que vai dar errado. Olha aqui na tela. Eu vou dizer que a vaca é a condição necessária. Depois eu vou dizer que o animal é a condição suficiente. Vai dar tudo errado. Você vai ver. Ó, ser vaca é uma condição necessária para ser animal. É necessário ser uma vaca para ser animal? Não, pode ser um boi, um cavalo, um jumento. E ser animal é suficiente para ser uma vaca? Se eu disser que pensei no animal, você já sabe que é uma vaca? Não, o fato de ser animal não é suficiente para ser uma vaca. Percebeu? Agora, para você gravar isso aqui, para não ficar na hora da prova, ai meu Deus, e a vaca e o animal, e lá vai, como é que é o suficiente necessário? Faça isso. Tudo que estiver no lado do se é a condição suficiente. E o que estiver no lado do então é a condição necessária. Isso não tem exceção, gente. O que está no se é condição suficiente. O que está no então é a condição necessária. Tá vendo? Vamos ver uma aplicação disso? Vou botar aqui, ó. Veja. Vamos lá, eu vou botar assim, ó. Ser maior é condição, ser maior é condição suficiente para votar. Ser maior é condição suficiente para votar. Como é que você traduziria essa sentença no se então? O que eu digo é isso, não tente fazer pelo texto, não tente fazer sentindo. Você poderia pensar assim, ó, ser maior é condição suficiente para votar. E você pensar, já entendi. Se o cara vota, então ele é maior. Se o cara vota, então ele é maior. Tá certo isso aí? Raciocina comigo. Ser maior é condição o quê? Suficiente. A condição suficiente é a que fica no lado do se. Olha onde você botou o maior. No lado do então. Sabe por quê? Porque quem sabe tentou fazer pelo texto. Beleza? Então, ó, joga fora isso aí, que isso aí não presta. Tá errado. Ser maior é condição suficiente para votar. Então, se é maior, então vota. Gente, não tem como vocês errarem isso. O que for condição suficiente está no se. E o que for condição necessária está no então. Se ele disse que ser maior é condição suficiente, o ser maior tem que estar no se. Se é maior, então vota. E não se vota, então é maior. Percebeu? Muita gente erra isso porque tenta fazer pelo texto, pelo sentido do texto e termina errando. Ok? Muito bem, então tá aí os 5 primeiros operadores, só vai ficar faltando o bicondicional, que a gente vai deixar para ver na próxima aula. Agora, se liga numa coisa, ó. Vocês conhecem aí o canal do Sua Mensagem, não é? Esse canal é para que vocês mandem dúvidas da aula sobre coisas que vocês não entenderam. Então, alguma coisa que eu expliquei aqui, sei lá, Jairo, o ou eu não entendi, o ou eu não entendi, explica melhor, explica diferente isso aí, dá um jeito, dá outro exemplo.
Aí eu entro lá, ó, todo dia eu entro lá no canal para ver o que é que tem de mensagem e vou respondendo para vocês, tá certo? Sugiro que vocês assistam novamente a aula, anotem aí suas dúvidas, façam aí seus resumos, manda lá a sua mensagem e a gente se encontra na próxima aula.